Acabou o feriadão, acabou a paz. Estou de volta para a nave do Gazeta Esportiva. Temos a nave hoje, Pachecão? Temos a nave ou o Pachecão tá de férias também? Pensa que aqui é... A nave vai decolar, minha galera. Vamos junto até às 7 da noite, muito juntinhos. E olha só a dupla que tá comigo hoje. Osmar Garrafa. Na área, galera. E ele, o homem da Baixada Santista, Thiago Salazar. Olha aí, eu tenho medo quando você falar ele, porque eu nunca sei o que vai vir depois, sabe? Meu Deus, o que ela vai falar? Eu ia chamar ele de pão, ia chamar você de alguma outra coisa, mas não vou fazer isso hoje. Olha, Salazar, e o doce da biquinha? Nossa. Olha, Você não trouxe esse doce aí? Possível, Traz eu aí já tinha doce, esquecido, alguém fala deve ter pro seu lembrado. pai que até hoje ele não Vamos trouxe descer aquela lá, vamos buscar bomba Sabe que eu de recebi chocolate. 2 doces agora na redação. Ah, é? Dia dos Namorados, a Fernandinha mandou pra mim. Ai, que susto. Ué, mas tinha Eu 3 ia lá. falar Eu não posso quente. dividir Ué, mas tinham Não. 3 doces. Hã? Não eram 3? Doces. Quem é a outra que te mandou aquele doce? Pai, tá de brincadeira. Não, brincadeira, Só Fê, tem brincadeira, traíra, Fê. né, mano? Ele recebeu, não comeu, não dividiu com ninguém, e é assim que tem que ser. E você mandou o que pra ela? Eu espero algo bem Não, e engraçado é que interessante, hein? o cara que entregou, que escreveu, né? Eu peguei e falei, nossa, essa letra não é dela. Deu uma assustada. Ah, é por isso você tava escondendo então? Falei, deixa eu ver aqui um lugarzinho. Deixa eu Depois ver você vê o que é. quietinho. Que doce que era? É, uma tortinha de morango. E Vai um errar o brigadeiro doce. E um beijinho. Ai, a Fernanda é muito Não, fofa, e por coincidência, E aquele lá em casa terceiro somos era o todos- quê? Somos todos formiga. Eu mandei entregar um doce pra ela lá também. Ela... Ai, gata. Mas o seu doce há um ano, uma bomba. Uma boa. Não, pra mim, que eu que me dane, né? Custa. Não sou nada da família, mas tudo bem. Mas, puxa vida, se Uma trouxesse bombinha. uma bomba da biquinha, que são desse tamanho, eu dividia com a nossa Eu equipe. nem tenho mais doce. Bom, tá bom. favor. Se não tem doce, você Pega me na fala. Tem padaria, sim, viu? sei lá. Gente, é o seguinte, a dupla incrível tá aqui. O nosso Luiz Ricardo Fini tá lá no comando da nave. Tá quem? O Todinho? O Julinho? Quem tá? Hoje tá o Todinho aí também com a gente. Tá o Julinho aqui também. Tá o Kenny. Tá todos os nossos câmeras maravilhosos. O grande Abel. O Osvaldo. E hoje é dia de conferir a repercussão da vitória do Palmeiras no Clássico contra o São Paulo. Bom, a gente acertou aqui no palpitômetro que ia dar Palmeiras mesmo, né? Já o Tricolor virou a página e levantou a cabeça para seguir em frente. Quem tá no GC hoje? É o Zizal? Quem é? Beijo, Zizal! O Alexandre Silvestre e o José Paes vão trazer, sabe o quê? As informações dos dois clubes para você, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, a repercussão. Tem ainda as novidades do Coringão. Será que o Timão vai tomar punição? Estão brigando, gente? Vai tomar punição da FIFA e vai ser proibido de contratar. Por que isso? Salazar vai explicar. E logo mais tem seleção brasileira, tá certo? Porque essa semana é uma semana meio daquele jeito, né? Semana Para tudo por causa da seleção. A pessoa até esquece que esse é o motivo. para tudo por causa da seleção, então, e por causa do Dia dos Namorados. Então, assim, não tem jogo essa semana, não tem nada. Então, mas Só pra aqui namorar. você vai ter muita informação. A gente volta depois dessas dicas. Ó, o diretor. Cadê o doce? Beleza, estamos de volta e olha só, os clubes nacionais começam hoje um período de mais de uma semana sem jogos por causa da data FIFA, como a gente já tinha comentado com vocês no início do programa. A nossa enquete do dia está justamente em cima desse tema. O Luxemburgo vai conseguir arrumar a casa? Vai conseguir arrumar o Corinthians nesse período de 10 dias sem jogos? Porque também, gente, se não conseguir agora, não consegue mais, tá? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, faça a sua reza, a sua oração. Acompanhe o nosso programa também pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Tá bombando o nosso programa nas redes sociais. E aí, Garrafa? Então, boa noite, Michele, Salazar, boa noite você acompanhando o Gazeta 10 Esportiva. dias é época de treino pra Copa do Mundo, ó. Depende, né? São 2 dias de folga, inclusive, né? Depende do que você... São 8 dias. Do que você imagina com arrumar a É casa. isso que eu ia falar. Essa pergunta é... Né? 10 dias Pera, você arrumar a casa e arruma a acabou. E Oito vai dias. conseguir. Difícil também. Pera aí, Vai né? conseguir. Então, eu Gente. penso que o Corinthians, com esse período esse espaço aí na data FIFA, o Corinthians deve apresentar algumas evoluções. Estou acreditando nisso. Longe de arrumar a casa. Porque arrumar a casa é um Corinthians competitivo, é um Corinthians forte, é um Corinthians propondo jogo e não é uma semana que vai mudar tudo, não. Mas nessa uma semana, um pouquinho mais de uma semana, entendo que o Corinthians pode melhorar em alguns pontos.
né? Aproximação, não falta no time que não tem aproximação. Conversar com o Yuri Alberto, ver o que está acontecendo. O problema é só com o Yuri Alberto, a bola não está chegando ao Yuri Alberto. Como é que eu... Vem cá, Yuri Alberto, vamos sentar aqui, estamos com tempo, vamos conversar. O que eu posso fazer para que você volte a render? Chamo o Roger Guedes, definir essa história do Roger Guedes, porque o Roger Guedes já disse publicamente que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo do campo. Então põe ele no lado O Vanderlei esquerdo. tirou o Yuri Alberto e colocou o Roger no meio. Acho que ele cometeu um equívoco. Tinha um verdade, problema, ficou com 2. né? Na verdade, o Wesley... O Roger nem rende assim. É isso. E ele não tinha o Roger lá do outro lado. Ele Então, tinha um problema e ganhou 2. Então, os próprios jogadores, e o Vanderlei está aberto para o diálogo, que todos eles possam conversar e ajustar as mínimas coisas para que a gente possa ver uma evolução. Eu não entendi, é sim ou é não a sua pergunta? É sim dentro desse propósito de que alguma Sim, coisa 8 pode dias mudar. ele arruma a casinha. Alguma minha coisa resposta é pode não. mudar, mas Eu não não- abruptamente. Eu não acredito. O Garrafa apontou bem todas as observações, justamente por causa delas eu não acredito. Acho que é pouco tempo para arrumar tanto problema. Claro. Mas olha, Acredito já tá que o vários Corinthians- dias lá Então, também, eu né? acredito que o Corinthians pode mudar de estágio, de fato a gente enxergar um Corinthians diferente, quando os reforços chegarem. Hoje, com esse elenco, com esses dias, pelo que a gente está vendo do trabalho do Luxemburgo, eu não acredito. E Vamos será ver. que o Vanderlei vai ter um- tempo até esses reforços? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande dúvida, porque ele precisa Porque não de basta o resultado. reforço chegar. Exato. Esse reforço ele Não, depois o chega, reforço vem chega, tem que se adaptação, adaptar. vai tentar entender Aí um fica sistema que fora, ainda não gente. E existe. para o próprio Luxemburgo chegar lá e usar esses reforços, ele precisa de resultado. A gente vai isso, falar é mais isso. sobre isso, mas 2 vitórias em 12 jogos não dá. E é por isso que eu não acredito. Muito pelo que o Luxemburgo tem feito. As escolhas dele, como o Garrafa citou aqui, do centroavante, o Roger Guedes para cá. Eu não tenho gostado das escolhas do Luxemburgo. Esse é o ponto para mim. Por isso que eu não acredito. Então ele não acredita, o Garrafa acredita. E eu realmente não sei mais no que acreditar. Porque se em 8 dias não der jeito no negócio, então Se ela não acredita, a fase para você tá meu feia, amigo, e olha Vanderlei. que tem uma pessoa otimista aqui. E quando Não, eu acho que ele vai dar jeito. Tem que dar jeito. Se não der jeito também, ó. Ô, Vanderlei. Tchau. Aê, Você Vanderlei. falou assim. Aê, Mas Vanderlei. assim, se não der jeito em 8 dias, pega o chapéu e vai embora. Porque não é possível Se isso, gente. bobear, tira o chapéu dele. E aí, o que falar do jogo? Do jogo que o Abel, ele é fatalista, o time dele é fatalista. Você não pode, se você quiser ganhar do Palmeiras, você não pode falhar com o Palmeiras. O Abel sabia que o São Paulo iria apresentar falhas, iria dar espaços, né? Muito mais dar espaços do que apresentar falhas. E o que aconteceu? O São Paulo deu falhas. 2 falhas do Arboleda foram decisivas para o Clássico. O Abel não tem vergonha nenhum de competir, de montar a estratégia. A estratégia foi jogar fechado atrás, jogar no erro do adversário. Foi isso que fez o Abel e ele está de parabéns, goste você ou não. O importante são os 3 pontos na soma, não deixar o Botafogo fugir. Esse é o objetivo. Se puder jogar bem, Salazar, melhor ainda. Mas em termos de jogo, para falar só do jogo, o Abel, ele fez uma estratégia correta, que deu certo, e não pode cometer nenhum erro contra o Palmeiras. E como eu costumo dizer, o Palmeiras não perde nem quando joga mal. Esse para mim é o segredo desse Palmeiras, né? Até quando o Palmeiras não apresenta um grande futebol, até quando o Palmeiras não tá ali naquele dia, ele não perde. Mesmo assim, ele não perde. E aí, como o Garrafa falou aqui, você não pode cometer erros como cometeu o Arboleda contra o Palmeiras. Ele foi Erros o culpado? desse tipo. O único? Não, ele foi responsável pelos 2 gols, Acontece. é fato. Mas acontece, é um grande zagueiro, teve o nome gritado pela torcida, falhou. Mas esse tipo de falha contra o Palmeiras, contra esse time do Palmeiras, é fatal. Soube aproveitar, fez 2 gols, venceu o Clássico, acabou. Nem jogou tão bem assim, mas foi eficiente. E é isso. E até e a gente tem que enaltecer... Só um parênteses, ô Salazar. Esse nem jogou tão bem, me parece mais uma estratégia. O Palmeiras estava claramente que ia se defender. Eu não sei se é estratégia. Não, de se defender não, sim. O Palmeiras ia se defender. E as oportunidades que teve, ele foi eficaz. Então, De se defender, ele não sim. jogou bonito. Mas né? em Mas não é dado que o Palmeiras momento, jogou mal. em dado momento, os jogadores do Palmeiras não estavam rendendo. Por exemplo, o Dudu. O Dudu até me parecia cansado. Em dado momento, ele parecia cansado no segundo tempo. E aí o Abel foi bem. Porque ele faz as trocas no ataque no segundo tempo, coloca o Breno Lopes, por exemplo, que muita gente não gosta, e o Palmeiras melhorou. E o Endrick ainda meteu um gol logo depois. Então, assim, o Abel ainda foi bem nas substituições ao perceber que os jogadores, principalmente de frente ali, não estavam rendendo. Sim. Era um Palmeiras que não estava naquele dia, né? Não era aquele Palmeiras elétrico e tudo mais. Mas mesmo assim, é um time difícil. O Abel, complicado. Estrategista... Ele foi bem. Foi bem. Ele Agora foi bem. o Abel... Treinador, ele deu uma deslizada ali, né? Aí Com o é Caleri, outra Eu não tenho problema coisa. nenhum. Então já vamos problema. divergir. A situação do Abel com o Caleri... Eu acho que eu também já vi muitas vezes isso. Eu tenho para mim que Vamos lá. 90% dos técnicos
fariam a mesma coisa já vi isso nesta muitas situação. vezes. Eu já vi Sabe muitas por quê? vezes. Aconteceu na frente dele. Na Aconteceu o quê? frente dele. Aconteceu o quê na frente dele? Na frente dele. O jogador dele tomou Ele uma vai pra pancada. cima do Caleri. Mas ele foi pra bater Porque ele boca. não tem que bater boca, não é o papel do técnico, Salazar. Mas ele você já reclama. viu isso? Você de já fazer- viu, Osso? Já e vi. ele, e ele Já reclama, vimos. ele Eu já reclama vi. de uma cotovelada lá atrás. Nem foi nesse lance Ó, ontem no mesa. ó E lá, a gente os pe- dois se abraçaram, Depois, faz parte não, do ok. jogo. Não, mas não é legal. O Abel é cada dia uma confusão. Não, mas Depois, vamos pensar o seguinte, se isso tivesse acontecido, 15 metros pro lado, ia ter esse problema com o Abel? Não, ia mas ele ter. estava fora da área técnica dele. Ele deu dois passos na área técnica. Salazar, O cara caiu dentro da área técnica. Salazar, Eu não vi problema o Abel nenhum. é toda semana, cara. isso é uma coisa. Uma, Isso sema- eu uma concordo. semana ele pega o celular do Não, repórter. isso é absurdo, No outro cara. ele chuta a garrafinha. No Garrafa, outro, mas peraí. aí no outro ele vai Microfone. e Mas pergunta peraí, ao jogador. isso aí nós concordamos. Agora, discutindo E este lance isoladamente, nisso eu concordo com você. Nada Mas demais. nesse lance isoladamente, Também este acho. lance, não vi problema nenhum. Desnecessário. E acredito que 90% dos Desnecessário. técnicos fariam a mesma Não coisa. é o papel do treinador. Desnecessário Não vejo pra mim, problema. desnecessário para mim. O Abel não precisa disso. Gente, o Não Abel, ele precisa tá ali, disso. ele não tá dentro de campo, Ele ele não não é tá jogador, jogando. mas ele tá competindo. Não, mas não, ele tá não, competindo. menos. O cara toma uma trombada do time dele, cai, Ah, ele e aí, sente, ele vai pegar o ele jogador sente que o outro deu adversário. uma Ah, você vai querer que ele cotovelada. dê um beijinho Ele no tira uma jogador? Ele não tem que também? fazer, ele não tem que tirar satisfação Ah, nenhuma. Rafa, nenhuma. é porque Ele você não- tá ele não pegando no pé tem. dele. Até porque foi um lance absolutamente normal. Eu não já houve vi isso nada. o Luxemburgo Não foi- fazer, eu já vi o isso Filipão não. fazer. Não, Por não, que não, que ele O não. Rogério Ceni recentemente se teve um vocês problema com o concordam jogador com porque isso, tirou a bola, então lembra? tá bom, então vai. Eu acho Lembra? que Vocês acham Rogério mesmo. Ceni tirou a bola E do aí? jogador, E daí? pôs a Tá mão. errado. Já outros tá errado, técnicos. Errado tá é ele, faz outra errado, coisa. tá errado. Quando vai pra Não ali, pra faz aquela parte. região da área técnica, é muito Não, comum os técnicos não reagirem. faz E eu não acho vejo certo problema. ele ter tomado Agora, cartão. rapidinho pra gente Queria ver ver, a polêmico, lance queria ver se polêmico. fosse com o Felipe Melo. Ó, dos lances polêmicos. Ia ser boa briga, hein? Pra De mim, cara a cara, hein? o primeiro pênalti que o Klaus voltou atrás. Bola na Sim. mão do acertou, Mike. é regra, não teria o que discutir, é Tem a regra. imagem? Tem o lance? Não é pênalti. A bola bate na cabeça, Vamos ver. depois na mão, isso está na regra. Não é pênalti. O Luciano ainda falou, e o VAR contra o São Paulo chama rápido. Com todo respeito, que papinho furado, sabe? Ele sabe que não foi pênalti, tenta jogar uma pressão pra cima da arbitragem. Não foi nada, acertou o Klaus em rever e corrigir. Agora, pra mim... Peraí, só um Vamos instante. lá. Nesse lance aí também eu tô com o Salazar, foi exatamente isso que aconteceu. A bola toca na cabeça, porque o Klaus no campo, ele teve a impressão de que a bola foi direto na mão. Isso, Ele deu perfeito. pênalti. Aí o VAR entrou, Pra chamou isso, o ele. VAR é ótimo. Né? O VAR entrou, ele foi lá e olhou, aí não há do que reclamar. Não. Aí tá certo, Agora não o foi do pênalti. Zé Rafael, pênalti. Tenho minhas dúvidas, Deixa não eu consegui ver. Dá Lá, pra ver? aí tem uma questão. É o próximo lance. É o próximo lance. O primeiro eu também acho que Esse. não foi Agora, ó, pênalti. esse Ninguém é perguntou, pênalti. mas eu falei. Vai, Vamos próximo. lá. Pênalti por quê, Salazar? Pênalti por causa de uma situação simples. Tem uma câmera de trás, Vai nós mostrar. vimos hoje na Vai redação, mostrar frame aí, ó. a frame. Aí, ó. Agora, a gente não pode aproximar, né? Nós não Ah. podemos aproximar por causa dos direitos. Mas na redação nós fizemos isso. Ah. E o que acontece? Quando o Caleri vai chutar a bola, ele está no movimento do chute, no meio do movimento, o Zé Rafael coloca a perna e o pé do Caleri bate na Ó! panturrilha. Desculpa, Michel Araújo, perdão. O Tá. pé do Michel Araújo bate Ué? na panturrilha do Zé Rafael. Ué, tá tudo É bem. pênalti. Não, porque o espaço tá livre Não, ali. o pô, que quer dizer contaria- que Não, o não, jogador. não. Pênalti. Pera Não. aí, você falou Caiu que na área, pênalti. você já explicou, eu entendi. Eu acho que foi O cara, ele preparou o chute. Não, ele já está no movimento. Não, então tudo bem. Ele Se alguém colocar uma perna, é pênalti. negativo. É o cara falta. não tocou nele, o Não, cara isso ocupou é um regra. espaço negativo. Não tem espaço. Negativo. O cara, Ele pra mim, está no não movimento. tocou nele, na minha opinião. Não houve o toque. Não, o toque houve. Nós vimos no Não. frame a frame, o toque houve. A questão do Zé Rafael. Eu não vi nenhuma questão é a imagem, seguinte. mostrando que o Zé Rafael tocou no Michel Araújo. Bom. O Michel Araújo, ele ocupou talvez o mesmo espaço que o Michel Não, ele não Araújo ia ocupa. bater. Vai ter que falar, dá licença, Não, não bata é- por não favor, é dar você já licença. está preparando para o chute? A bola está Negativo. Não foi sob pênalti. domínio do Michel Araújo. Ele arma o chute. Está Aí, no movimento do problema chute. dele. Ele Se caiu, alguém Garrafa, colocar um verdade. pé Ah. no meio do movimento, é falta. Primeiro que eu não vi essa imagem que você está falando. Vai lá, Eu tô vai lá, trabalhando O com essa imagem. pé do Michel Segundo, Araújo o bate espaço, na eles panturrilha estão do Zé disputando Rafael. esse lance, é o estão. É isso aí. É Eles pênalti, estão Garrafa. disputando. Acho que Não não. estão. O Zé Rafael vem de trás. Eles estão O disputando Zé o mesmo Rafael lance. vem de trás, ele arma o chute, o Zé Rafael vem de trás Porque e se impede eu o consigo- chute no movimento. Se eu É consigo pênalti. ver um toque do Zé Rafael no jogador do São Paulo, no Michel Araújo, aí eu concordo com o Pedro. Do jeito que eu estou vendo. Então você está com concordando essa- comigo.
Mas eu não vi, não. Mas Você não foi, está concordando comigo. Do jeito que você falou o toque. Negativo. Eu vou explicar para o telespectador. Eu vou explicar. O telespectador entendeu, a Salazar. imagem, quando vem do direito da detentora bom. de Então, transmissão, imagens- nós não imagens da podemos TV aproximar. Salazar. Tem pra uma TV você. Salazar. Deixa eu explicar. Tem uma TV a Salazar, imagem, só ele viu. nós não podemos aproximar para vocês. Então você sai. Mas lá na redação a Rede gente TV, pode. é assim e agora. nós colocamos o frame a Rede frame de TV, perto e tem o toque. Gazeta, aí tem a TV Salazar e você vai pra Band. Tem uma nova TV aí. Essas são as imagens do jogo. Na imagem do jogo eu não vi Nós absolutamente pudemos aproximar nada. a redação e ao toque. Se há o toque, é pênalti. Vamos chamar o Klaus aqui pra ele vir ver na redação, porque não é possível. Espera um pouquinho. Pênalti. Deixa eu terminar Tocou de Nada. e ele põe o pé no meio do chute. Olha, já tá no movimento de chute, é pênalti. ver. Não foi nada, eu acho. Ué? É. Se, Não, se o nessa Zé imagem Rafael. assim, Ô, diretor, se o Zé Rafael foi mais rápido e tomou o chute, É como o- tá dizendo o diretor, é falta do Zé Ele Rafael, não pelo tomou amor o de chute, Deus. ele impediu o É o chute no Everton, gol. né? Então tá bom. Não, Qualquer é um o que vai Everton chutar uma que tá ali, bola, se gente. tiver um pé no Gente, meio Tem que pedir do licença. chute, é Atenção. pênalti. Vou Confusão. chutar a bola, não encosta em mim. Eu não conheço essa regra, Se ele Salazar, estiver desculpa. no movimento do chute, é falta. Vamos embora aqui, que tá uma confusão. Olha só, vamos conferir como a vitória de ontem repercutiu no Verdão. O Alexandre Silvestre está na academia de futebol. Raio Silver! Chega mais e conta pra gente como é que foi a sua conversa com a Bel depois do jogo. Ele falou com você ou ele pegou e fez assim, ó, igual da última vez, Saiu ó. andando. Saiu andando, ó. Raios. Fala, Silver. Desta vez o Abel não me esnobou. Que é isso, Michele, acontece, é do jogo, não tem mimimi aqui comigo não, ó. Queria só dizer pra vocês uma coisa. Folga hoje, 2 dias de folga. Palmeiras vai ter todos aqueles dias de data FIFA para preparar o próximo jogo do Verdão. É na quarta da semana que vem contra o Bahia fora de casa. E depois o confronto contra o Botafogo no Allianz Parque no domingo, dia 25. Briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Voltando ao pós-jogo de ontem, um bastidorzinho para vocês, porque a coletiva já estava para terminar, cada repórter tem direito a uma pergunta, e eu, como também sou um pouco Abel Ferreira no temperamento e no comportamento, aliás, sou pior que ele, porque eu tenho sangue português misturado com sangue italiano, então já viu a coisa explosiva que dá essa mistura, né, Michele? Aí o que eu fiz ali na coletiva? Peitei o assessor, saí da área técnica, tomei cartão amarelo, mas consegui fazer mais uma pergunta. E o resultado desse esforço foi esse que vocês vão ver agora. Abel, me deram mais uma oportunidade aqui, se você não se incomoda. Ele, eu vou dar uma ele é muito simpático, eu posso dizer uma coisa para vocês. Ele deve ser o mala da turma, é? Deve ser mala da turma, é? Eu me identifico muito com câmara tá você, a filmar, Abel, eu não quero que a inclusive. câmara me Eu me veja identifico rir. muito de temperamento com você. Você recorre muitas vezes a personagens do passado, até personagens desportistas brasileiros, né? Como exemplos, Ayrton Senna e Tele Santana. Aproveitando a atmosfera do Morumbi, onde o Tele Santana fez história aqui na frente do São Paulo, você diria que, guardadas as proporções, contextos de épocas, etc., você está para o Palmeiras também na idolatria do torcedor, assim como o Tele sempre estará para o São Paulo? Isso não sou eu que posso responder isso, mas eu tenho lá uma série de vídeos guardados do Tele Santana que vou começar a meter. Eu gosto dele, eu gosto de como ele... Lembra aquela imagem que ele tem, querem me prender, eu não posso falar agora, querem me prender, tirem-me do campo, não me querem. Há coisas que eu me revejo nele, sim, mas me revejo-me sobretudo naquilo que ele chamava dos fundamentos para ensinar o jogo. Fundamento. E outra que eu me revejo nele é na qualidade dos gramados e no tempo para treinar. Aí, estamos a falar há 30 anos atrás, estamos os dois, né, esteja lá onde ele estiver, na mesma sintonia. O que ele pensava há 30 anos, eu penso exatamente igual. E prometo para ti, vou meter um vídeo no meu Instagram, em tua homenagem, só para ti, ok? Do Tele Santana. E os outros não fiquem com ciúmes, ok? Tchau. E não é que o Abel postou mesmo o vídeo, tá nas redes sociais do Abel Ferreira, um vídeo do Tele Santana nos anos 90, fazendo comentários a respeito da importância dos treinamentos, da repetição, dos gramados, das bolas, enfim, tudo que o Abel e outros treinadores reclamam até hoje. E na saída do Abel, Michele, já sem o microfone, eu falei, você se parece ao Tele num outro quesito, viu, professor Abel Ferreira? O Abel também travava vários duelos com a imprensa
e reclamava da arbitragem pra caramba. Ele também não era santo. Mesmo, e eu lembro do Tele também questionando Eu muito, fui- estando ali presente. Ele não era um docinho No igual você tá momento querendo. dos títulos do São Paulo, eu era setorista do São Paulo, trabalhei lado a lado com o Tele. O Tele realmente tinha todas essas características que o Abel falou, essa característica dos embates com a imprensa, mas o Tele, ele concedia entrevistas. O Tele concedia as entrevistas exclusivas, conversava com a gente. É todo mundo naquela época, né? Não tinha mas, essa não, mas o separação, Tele já né? era um dos mais... difícil falar com o Tele, mas o seu Tele falava sim. E a pergunta do Silvestre, né, foi muito inteligente na hora, essa comparação, eu concordo com ele. O Abel, claro, dentro da... Não é ele que vai se comparar com o Tele. Ele falou, isso vocês que vão responder. Então eu vou responder pro Eles Abel. têm muitas Né? semelhanças. Está, sim, na mesma idolatria. Tá. Vamos imaginar que encerrasse o ciclo do Abel hoje. Ixi. Você passa daqui 10 anos, a torcida do Palmeiras vai estar Mas eu te digo uma sempre coisa, ovacionando o Abel Ferreira, assim como a torcida do São Paulo ovaciona o Tele Santana. Eu também vejo muita semelhança. Só uma coisa, o Tele, em dado momento, ele apanhou da crítica do torcedor mesmo do São Paulo. Ele teve esse momento assim, meio conturbado no São Paulo, o Abel ainda não teve, né? Não o Abel teve. até agora é só flores, né? É, Só amor. no comecinho lá do Tele lá atrás, mas tranquilo. Bom, a vez do Corinthians por aqui. Quem traz as novidades do Timão é a Letícia Contier. Lelê, boa noite para você. E você separou pra gente um trechinho da entrevista do Luxemburgo, não é isso? O que ele falou depois do empate contra o Cuiabá, Lê? Boa noite, boa noite para você aí de casa que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso mesmo, eu separei um trechinho muito importante aí da coletiva do Luxemburgo no pós-jogo, né? Depois do empate aí com o Cuiabá no sábado. Ele falou de um assunto muito importante, que é sobre a escassez do Timão em ter um elenco aí que consiga disputar 3 competições de grande porte. Lembrando aqui que o Corinthians avançou, sim, na Copa do Brasil, mas na Libertadores foi eliminado e no Brasileirão tem lutado contra o rebaixamento. Não está na zona, mas está ali bem pertinho. Então vamos dar uma olhadinha no que o Lucha falou. Não é desculpa, a gente não quer ficar dando desculpa, né? Nós não temos time para jogar 3 competições, cara. Essa é a grande verdade. E as pessoas não querem entender a verdade. Nós estamos conversando com a diretoria para melhorar a equipe, para a segunda etapa, segundo semestre, para melhorar a equipe. Nós temos que melhorar, temos alguns pontos que nós temos que melhorar. Vai se melhorar a equipe. Então eu vejo coisas boas acontecendo. Eu tenho que ser realista com vocês de falar a verdade. Hoje, se eu dividir a equipe, nós passarmos 3 competições, seria complicado. Você disse que o Corinthians não tem elenco para disputar as 3 competições, né? No dia 28, vocês vão fazer um jogo aqui com o Liverpool para ver quem vai jogar a Sul-Americana. Queria saber se você prefere que o Corinthians não esteja na Sul-Americana ou se é um campeonato possível de ganhar para o Corinthians. Pô, tu quer pegar meu gancho para me dar porrada? Que beleza, hein, cara? Vamos deixar chegar o jogo, depois eu te respondo sobre isso aí, tá? Vai ver o que eu vou fazer até lá. Bom, como vocês viram aí, o Lucha começou falando que não tem elenco para disputar as 3 competições, com a possibilidade aí, né, claro, do Corinthians avançar para a Sul-Americana, e aí teria Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas quando ele foi questionado pelo repórter Marcelo Braga do GE, ele ficou um pouco bravo aí com a pergunta dele sobre se seria melhor o Corinthians então não avançar para a Copa Sul-Americana, e eu jogo justamente esse debate para vocês. O que vocês acham? O Corinthians tem ou não tem elenco para disputar 3 competições desse porte? E se vocês acham que o Lucha devia deixar uma competição de lado? Vocês acham que sim? Vocês acham que é melhor não? Tem que ir com tudo em todas que puder? Muito bem, Letícia. E aí? Boa pergunta, hein, Foi cara? muito mal, Luxemburgo. Muito mal. Por quê? E começou lá atrás. O Luxemburgo, e a informação que ele até confirmou depois na coletiva, ele não ia levar força máxima, ia levar um monte de garoto lá para a Argentina, para o jogo contra o Argentinos Júnior. Ele já estava abrindo mão da Libertadores. Já estava. A situação era difícil, só que a situação ali não era tão difícil. Uma vitória lá colocava o Corinthians brigando pela ponta. Exato. Eu naquela época, não entendi. Não é possível, ele está abrindo mão da Libertadores assim com o time cheio de chance ainda. Não entendi aquela decisão que foi revertida pelos jogadores. Falaram, não, peraí, os jogadores pediram para ir pro jogo. Renato Augusto que Exatamente. foi junto também. E agora, sinceramente... E não se classificaram. Não se classificaram, tudo bem, mas ele não podia abrir mão de tentar. Ele não ia pro jogo, ele ia por efeito protocolar. Aí agora,
ele vem com esse papo de que, não, nós não temos time para 3 competições. Tudo bem, a opinião dele, até aí não vi nenhum problema Corinthians tem o time? Não, nenhum problema nessa resposta dele, é uma questão de opinião dele, que eu pode. Mas eu não estou te perguntando. Agora, o que não dá na sua é, opinião, quando o Corinthians tem? repórter fala, bom, então peraí. Você tá abrindo mão? Você tá vai largar então, uma? Você quer dizer o quê? Então o Sul-Americano, ele não respondeu. Ele não disse, não, vou brigar no Sul-Americano. Mas você acha que ele vai abrir mão, Salazar? Eu não sei. Não. Ele queria abrir mão da Libertadores. Salazar. Ele quis abrir mão da Libertadores. Como é que eu não vou acreditar nisso? Salazar, a Copa Sul-Americana, ela chega e ela é o título mais palpável que o Corinthians até possa vencer. Ela vai. A Copa do Brasil. Tá. Não, como não? Olha o nível de adversários da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Você vê, mulher, a diferença? Da Copa do Brasil para a Sul-Americana. O Corinthians pega o América da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro agora e fica a 4 jogos de um título. A 4 jogos, tendo 2 adversários. 2 adversários. Palmeiras. Difícil, claro que é difícil. Pera. Mas você acha que na Copa Sul-Americana, na hora que afunilar, vai você vai pegar a baba? Adversários do nível? Não. A Copa Sul-Americana, se você falar que a Sul-Americana tem o mesmo nível de força... Então qual é o campeonato? Qual é o campeonato mais palpável? Tá muito longe do título da Copa Sul-Americana, porque você tem mais fases para alcançar. Mas a questão é, quando o Vanderlei falou, aliás, no Brasil, quem tem time para 3 competições? Para 3 competições? Bem, 2 times, 3, vai. Eu pra acho 3? 2, eu acho só o Palmeiras Olha também. lá. Então, mas a questão é, por que ele não respondeu? Por que ele não respondeu? Salazar, é óbvio, é o que estamos falando é do óbvio, Corinthians. Garrafa, não é óbvio. Estamos falando do Corinthians. Que não deve. Estamos falando do Corinthians. A pergunta, eu não quero entrar no mérito de pergunta, né? Vai abrir, eu achei a pergunta ótima. Pô, você é o técnico do Corinthians, você está em 3 competições. A gente sabe que você quis abrir mão da Libertadores. Quando o Vitor Pereira poupava. Quando o Vanderlei tira jogadores, ele quer abrir mão. Gente, vocês sabem, é um peso de 2 medidas. Quando o gringo poupa, não, porque tá certo, é o CK e tal. Quando o cara quer segurar alguém porque a situação tá complicada e priorizar a situação do Campeonato Brasileiro, ele não pode. Por favor. Mas peraí, qual a conclusão que você chegou? Que ele vai jogar pra ganhar ou óbvio, que ele vai abrir mão de uma? É óbvio que ele vai jogar pra ganhar. Ele não deu entender que vai abrir mão de uma? Não. Você vai abrir mão quando chegar nas competições. Qual que eu tenho que tirar o pé agora? Agora. O Corinthians tem um jogo pra ir pra Sul-Americana ou não? Você acha que Salazar, ele vai de força máxima ou não? Você acha que ele vai entregar na arena um jogo pra não ir pra Sul-Americana? Me desculpe. Então explica pra mim por que ele ia abrir mão de força máxima na Libertadores. Ele não ia abrir. Engraçado. Ele ia. Ele admitiu, ele reconheceu é abrir mão. Com os gringos é poupar, preservar. Eu não sei que comparação você tá falando disso. Eu nunca fiz esse paralelo. Quando o Vitor Pereira poupava, não, ele está poupando. E nós criticamos aqui. Mas ninguém disse que ele abriu mão. Ninguém disse que ele abriu mão. Ele disse. O Vanderlei confirmou. Essa foi uma informação de bastidor que ele foi para a coletiva e confirmou. Os jogadores pediram para jogar porque eles nem iam viajar. Ele ia priorizar outras competições. O grupo entendeu que dá para priorizar. Então você garante que ele vai de força máxima. Com o Vitor Pereira é priorizar. Com o Luxemburgo é que ele vai entregar o jogo. Você entendeu o que daquela resposta? Ele vai com força máxima nos 3. Me desculpa. Você entendeu isso? Me desculpa. Ele vai, eu acho que ele vai. Você entendeu isso naquela resposta? Eu acho que ele vai, sim. Ele vai. Com o que tiver de melhor. Quer dizer que é engraçado. O Luxemburgo é o que não pode preservar. Ele não falou com o que tiver de melhor. Ele não falou isso. Ele não foi o que ele falou. Não foi o que ele falou. Olha, o futebol europeu tem um novo campeão. Na tarde de sábado, o Manchester City derrotou a Inter de Milão por 1-0 e conquistou o europeu. Merecido ou não merecido? Foi merecido, claro. Merecido. Seguimos. Chegou a vez do São Paulo por aqui. Ele está lá, José Paz, muito bem posicionado, em frente ao CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Traz pra gente o que você separou do tricolor. Fala, minha querida Michele Gianella, prefeita de Campos do Jordão e região. Um beijo pra você, abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Pois é, o tricolaço do Morumbi entrou em campo ontem, lá no Morumbi, no Choque Rei, né, diante do São Paulo, já bem abordado por vocês aqui no Gazeta Esportiva. E o Robert Arboleda deu aquela paçocada, aliás, 2 paçocadas, né, no jogo, como a gente costuma brincar aí no jargão. Ele acabou entregando os 2 gols pro Palmeiras na partida de ontem. Mas aí o presidente, né, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi para as redes sociais, fez um postzinho que a gente vai mostrar para vocês aí, querendo dar uma animada ali no Arboleda, falando, tamo junto, Arboleda, seguimos por mais vitórias, uma fotinha ali do Casares com o Arboleda. O Arboleda, é bem verdade, teve o nome bastante gritado por parte da torcida ontem no
Morumbi, que tentou passar uma moral ali para o jogador gringo do São Paulo. Enfim, o Arboleda agora vai ter que retomar aí aos pouquinhos, né, a confiança que ele vinha tendo. Muitos São Paulinos, claro, criticando o Arboleda hoje por causa desses 2 erros, mas vida que segue, o São Paulo segue aí na sua temporada de 2023. E aí muita gente me perguntando lá no Instagram, nas redes sociais, e o Marinho, e o Marinho, e o Marinho? O Marinho, gente, eu venho falando aqui há dias, semanas, não vem para o São Paulo hoje, não vem, a questão salarial pega muito, ele não vem para o São Paulo. A gente tem informação que o Dorival Júnior gosta muito dele, queria muito contar com o Marinho, mas a questão salarial que passaram para mim é o grande impeditivo aí para que o São Paulo feche com esse jogador. E aí perguntaram lá para o Dorival Júnior da coletiva ontem, depois dessa derrota para o Palmeiras, o São Paulo vai ter reforços? Você quer reforços para essa temporada, para a sequência aí para o ano de 2023? E o Dorival respondeu uma coisa bem interessante que a gente vai colocar no ar agora para vocês. Roda aí, diretor. Eu fui contratado para trabalhar com a equipe que o São Paulo me dê nas mãos. Se eu comentei algo com a diretoria, se eu solicitei algo, é natural. Nós temos várias e várias reuniões, conversas a respeito de N situações. Mas eu torço para que uma coisa aconteça, que o São Paulo não perca jogadores, não venda jogadores. Isso, para mim, vai ser um ponto assim que vai ser um diferencial daqui para frente, para que o São Paulo se fortaleça cada dia mais e, de repente, daqui a um tempo, possa estar brigando diretamente por grandes conquistas. Se isso vier a acontecer, eu sou muito sincero com vocês, não faço questão que cheguem, mas faço muita questão que não saiam jogadores. Isso é um ponto que eu gostaria que fosse respeitado e no momento em que fui contratado, pelo menos isso eu gostaria de ter. E aí, Michele, dentro dessa questão de saída de jogadores, o Dorival querendo manter todo o elenco que ele tem aí até o final do ano, até o final do contrato dele com o São Paulo, a gente recebeu a informação hoje, está lá inclusive no site gazetesportiva.com, que o Luciano recebeu sondagens aí do Cruz Azul do México, também do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia, mas por enquanto o Luciano segue no São Paulo, tem contrato com o Tricolor até o final de 2024, até o final do ano que vem. O São Paulo só liberaria ele aí por bastante dinheiro, até porque renovou recentemente com o Tricolor. Então vamos ver o que vai sair dessa seara aí, se vai chegar alguém, se vai sair alguém, principalmente nessa janela de meio de ano, né, que é a mais movimentada lá no mundo europeu e fora do Brasil, aí nos outros lugares aí, fora do mundo, aí por esse mundão gigantesco que a gente tem. Daqui a pouco eu volto, viu, Michele, pra gente falar mais do Tricolaço do Morumbi. Aqui tem mais informação para passar pra galera que tá assistindo o Gazeta Esportiva. Agora eu devolvo pra você aí, minha amiga. Fora do mundo pra onde? Eu assisti Avatar com as crianças. Vai pra Pandora? Oh, como fora do mundo, Zé? Depois você fala. Fala, Salazar. Para mim, o Dorival usa o discurso correto, né? Ao invés de ficar pedindo reforço, ele trata isso internamente com a diretoria e ali para o público, na coletiva, ele valoriza o elenco dele, ele ganha o vestiário, ele tem o controle dos jogadores na mão dele. Agora, o São Paulo, o José Paz informou a gente, o Marinho não vem. Não vem. Bom. Que bom. Sabe por que bom? É muito caro, gente. Porque é muito caro para o que pode entregar. Claro. Ele não ia entregar o que o São Paulo precisa. Lá. O São Paulo, para mim, precisa de um meia armador. Venho falando aqui faz tempo. Com esse time aí, se o Dorival tiver um meia armador, aí sim ele consegue fazer esse São Paulo render. Essa história do Dorival pede para que o São Paulo não venda nenhum jogador. Sabe, o Salazar foi criança, Michele também. Quando você vai pedir uma coisa para sua mãe, você sabe que ela já vai dizer não. Você já vem com o discurso. Você vai até pedir. E fala, eu vou pedir porque tem que pedir, né? Mas você já sabe que ela vai dizer não. Não adianta o Dorival falar, eu pedi para a diretoria não vender nenhum jogador. Se vier a proposta, vai vender, Dorival. E aí, é claro, ele faz o discurso para segurar o grupo e sabe que se vier proposta vai sair, que o São Paulo precisa de reforço. E também concordo com o Salazar nesse ponto, de que o São Paulo precisa de um jogador para o meio campo. Mas se monta uma engenharia financeira e não sou eu que pago, as minhas contas estão aqui, esse é um problema meu, né? Se achar uma forma que possa encaixar o Marinho, eu acho legal. Mas não vem, o Zé Paz disse, então tá. Zé Paz ainda não foi embora. Ô Zé Paz, eu fiquei sabendo que você preparou um comparativo do Dorival Júnior com o Rogério Ceni. Então explica pra gente como é que tá. Quem tá levando a melhor nessa daí? É o Dorival? Pois é, Michele Janela, os torcedores do São Paulo aqui do mundo, de fora do mundo, do universo, das galáxias, aí tem torcedor que não gosta, né, do trabalho do Dorival, queria que o Rogério Ceni ficasse no Tricolor, então vou trazer para vocês aí uma tela
com algumas informações que estão rolando na rede social hoje, depois dessa derrota aí do São Paulo para o Palmeiras no Choque Rei, porque muitos torcedores que queriam que o Rogério Ceni tivesse ficado aqui trouxeram esses números aí para vocês na tela do Gazeta Esportiva agora, aí os números de 2023, tanto do Rogério Ceni quanto do Dorival Júnior no comando técnico do São Paulo. Aí um desempenho bastante parecido de ambos aqui no tricolaço do Morumbi. 62% de aproveitamento aí para o Dorival nesses 15 primeiros jogos dele à frente do São Paulo. 7 jogos que fez comandando o São Paulo nessa temporada de 2023, o Rogério Ceni teve 60% de aproveitamento. Então tem todos os números aí detalhados para vocês olharem. E aí a gente sabe que o Rogério ele não saiu só por uma questão de desempenho dentro de campo, saiu também por causa do ambiente, né? A gente sabe que pesou aquela tretinha ali com o Marcos Paulo, isso foi minando aos poucos o Rogério Ceni. A gente sabe que o Rogério Ceni, ele mesmo já admitiu em várias entrevistas, várias coletivas, que é um cara de difícil tato, né? De temperamento difícil, é um perfeccionista, mas enfim, eu vou devolver a bola aí para vocês poderem analisar esses números. Se a corneta tá soando muito alta já aqui com o trabalho do Dorival Júnior, é bem verdade que no início ele teve uma tabela mais fácil, mas isso não tira o mérito do trabalho dele. Você perder para o Palmeiras hoje é completamente normal, você perder para o Grêmio fora de casa também é completamente normal. O que não é normal aí nesse início de trabalho do Dorival foi essa derrota para o Sport em casa na Copa do Brasil, mas que o São Paulo conseguiu reverter ali nas cobranças de pênaltis. São Paulo que folgou hoje, folga amanhã, volta a trabalhar quarta-feira às 16 horas aqui no CCT da Barra Funda, mirando o confronto contra o Atlético Paranaense, que acontece no próximo dia 21, quarta-feira, sem ser essa agora a outra, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Devolvo para vocês aí no Gazeta Esportiva, aí nos nossos estúdios, viu, Michele? Mandando um tchau para todo mundo das galáxias aí, todo mundo que tá assistindo a gente. Beijão, Michele! Beijo, olha lá, ele fez José Paz é um sinal. espetáculo. Beijo, Zé. Você quer o quê? Star Wars? Que sinal que é A esse? mínima É ideia. o Jornada nas Estrelas. Star Trek, olha que beleza. Poderia Beijo, até falar Zé. de onde é esse sinal, mas não vou falar. Vamos pôr aqui os números. Gente, eu achava que Não, o Dorival tinha mas- dado um baile no Rogério. Mas tem um detalhe aí. Ah, é neste ano. É deste ano, mas tem um detalhe aí. Os números são parecidos, né? As campanhas dos dois ali são semelhantes, mas os contextos são bem diferentes. O Rogério Ceni fez pré-temporada com o elenco, tudo bem, sofreu muito com as lesões, mas fez a pré-temporada com o elenco e jogou a maior parte desses jogos aí no Campeonato Paulista, gente, Então, com todo o respeito. Esse ano Os foram... adversários são muito mais modestos, muito mais simples jogar o Campeonato Paulista do que pegar Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então os adversários do Dorival foram Nossa, mais pau difíceis. a pau, as duas campanhas. Então, mas os adversários do Dorival foram mais difíceis, né? Não era do Paulistão. E ele não fez pré-temporada, chegou direto pro pau. São vários recortes. São contextos E pior é que diferentes. o Paulistão perdeu Mas são pra vários time- recortes. Você pode pegar um recorte do São Paulo ano passado, dentro, que veio recorte na Copa sacana, né, Sul-Americana. gente? Você pode pegar o desempenho dentro do Campeonato Brasileiro. Tinha que ser a campanha Este toda. recorte aí É aquela história, os números são frios. Eles existem, são Frios e reais. Eles precisam mas são ser frios. interpretados. É isso. Os Então, conceitos são muito diferentes. se Uma você- coisa é ficar jogando contra o Mirassol, contra não sei o É. quê. Outra coisa é você ficar Grêmio, Palmeiras, Grêmio, Corinthians. mas aí você pode fazer o diferente. recorte pegando a mesma etapa, o mesmo período, mais ou menos de disputa. Aí vale, Aí vale. sim, Dorival Isso. com o Rogério lá atrás. Aí dá pra fazer uma comparação mais A gente tem... O equilibrada. Rogério era o Rogério tá- técnico. o do Dorival O tá Rogério sendo muito bom. era o técnico nessa época do ano passado? Sim. Sim. Então dá pra gente fazer esse recorte e trazer pra vocês. É. Beleza, Zé? Tem lição de casa agora. A rodada... Muito bom. Voltamos a falar com a Letícia na nossa redação. Olê, explica pra gente como que tá a situação contratual do Juan Oliveira, por favor. Oi, Mi, é seguinte, o Juan Oliveira, ele tá por empréstimo no Corinthians, ele que pertence ao Metropolitanos de Santa Catarina e o empréstimo dele acaba agora no final de junho. E aí o Corinthians tem interesse em renovar, inclusive esse empréstimo aí já está encaminhado, a intenção é de renovar até o final do ano, mas já está encaminhado e a intenção aí é de que isso seja resolvido até o final da semana, Mi. Muito bem, e aí, Para Salazar? muita gente é o substituto do Renato Augusto. É um moleque novo, joga Nossa, cadenciado, mas já meio dá pra armado, falar no isso. estilo. Sabe Ele o fez o estilão? gol, né? Fica aqui, quem que é? O Rojas que vai vir. Não, o Rojas joga lá na ponta direita, onde joga o Watson e tudo mais. Esse estilão mais cadenciado, de armação, chegando na área e vindo trazer a bola e tudo mais, é o Juan Oliveira. Sempre que entrou bem. O problema do Juan Oliveira foi lesão, ponto.
Tudo bem, viu? Ter 1, 2, 3, 1000 dias sem jogar bola. Foi isso que complicou a carreira do garoto. Porque sempre que entrou em campo, entrou bem. E tudo isso que você colocou tem que ser colocado de uma forma muito tranquila, porque senão a pressão vai aumentar em cima dele. Simplesmente ele vai ter que substituir o Renato Augusto. Não vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Então vamos deixar o garoto, voltou, passou um momento difícil na vida, momento difícil de vida, né? Tá se recuperando, deixa curtir o momento, o Vanderlei vai saber utilizar ele nos melhores momentos e aí ele vai dando, podendo ajudar o Corinthians, dando a sua contribuição ao Corinthians. Comparar ele com o Renato Augusto nesse momento pode não ser legal pro garoto, não. Ô, Salazar, você tem uma informação sobre o Bocelli? A situação do Bocelli é a seguinte, Michele, muita gente questionando, os corintianos ficaram desesperados, porque o Bocelli ganhou uma ação lá na FIFA. Aquele lá, jogou em 2019, 2020. O Corinthians deve ali, convertendo para real, um pouquinho mais de 5 milhões de reais. Tem que pagar. Só que o prazo expirou para pagar na sexta-feira. 5 milhões de reais. Se não pagar, muita gente vai tomar o transfer ban, que é aquela punição da FIFA, não pode inscrever jogador nenhum. E aí o pessoal já ficou pronto, vai melar a contratação do Rojas com desespero total e a gente foi atrás da informação. A informação é a seguinte: o Corinthians, o departamento jurídico do Corinthians está em contato com o departamento jurídico do Bocelli, estão tentando formular ali um acordo e o Corinthians garante que vai fazer esse pagamento antes do dia 3 de julho. Que é o prazo final? No dia 3 de julho é quando abre a janela de transferência. E o Corinthians pretende ali fazer os seus anúncios de reforços e contratar os jogadores. As informações que vêm de dentro do Corinthians é de tranquilidade. Não teremos esse problema. Porque 5 milhões pro Corinthians não é nada, né? Olha, não é por aí não. O Coringão está tentando parcelar esses valores. O Corinthians está tentando parcelar, chegar num acordo. A informação que vem de dentro do Corinthians é de otimismo. Não vai ter esse problema. Muita gente com medo, o Corinthians tenta passar tranquilidade de que não vai ter esse problema. Vamos ter que esperar e ver se isso vai se confirmar. Devo, não nego, pago quando puder. Acho que mas com a FIFA não tem muito disso. Se não pagar, não pode contratar. Não, tem que pagar. 5 milhões é uma renda do... Último contato com o Silvestre. Silvestre, hoje é dia de festa para a torcida alviverde. Que data que os palmeirenses estão comemorando, Silver? O amor é lindo, né, Michele? 12 de junho, dia dos namorados, a minha gata está feliz da vida, palmeirense, me aguardando, ganhou ontem e está também com toda a grande, enorme torcida palmeirense celebrando os 30 anos da paixão palmeirense, Michele, porque num outro dia 12 de junho, porém do ano da graça de 1993, o Palmeiras em cima do Corinthians de Chico Lang saiu da fila, vivia um jejum de quase 17 anos sem títulos e em 2 jogos no Morumbi lotado. Perdeu o primeiro para o Timão com gol do Viola, que imitou o porco, e foi abraçado pelo Luiz Henrique Gurian, nosso ex-colega de Gazeta, atrás do gol. E no jogo da volta o Palmeiras no tempo normal meteu 1-0 e depois do agregado com prorrogação 4-0, saindo da fila, fazendo uma enorme festa lá no estádio do São Paulo. Festa que foi parar aí, Michele, na Avenida Paulista, no pé do prédio da Fundação Casper Líbero, endereço emblemático da cidade de São Paulo. Galera festejando no escadão aí embaixo. E alguns heróis daquela conquista até subiram para o 8º andar, onde a senhorita está nesse exato momento, senhora, melhor dizendo, para celebrar ao vivo junto com o saudoso Roberto Avalone, que naquela oportunidade conduzia o Mesa Redonda e que estava rouco. Por que estaria rouco Avalone naquela noite? É isso, Michele. Há 3 décadas o Verdão saía da fila em cima do Timão. Um beijo. Vou namorar agora. Não manda detalhes. Só se tiver Prolib, aí você conta depois. Você vai namorar nada, você tem que ir pra aula, Silvestre. Propaganda enganosa. Você deu a entender que sem Prolib... Não, sem Prolib ali não. Ali acho que não, hein? Não, tô brincando, Silvestre. Tá bom, hein, não, Prolib turbina. Prolib turbina pra todo mundo, ó. Turbina pro Silver, pro Garrafa e pra você, não tá viu? Acreditando. Ô, Vivão, depois de um certo tempo de casamento, a gente precisa dar turbinada. Desculpa, é importante. Vai, enquete. Precisa, o Lucha vai conseguir arrumar o Corinthians nesse período? O verbo foi puxado. Precisa de 10 dias. Dá para arrumar o Corinthians nesses 10 dias sem jogos? Só que 2 dias são folga, tá, gente? Maíra respondeu que não. A galera já jogou a toalha. 84% dos votos. É difícil, gente. Ninguém tá acreditando. Não tá acreditando. O Lucha não tá bem, Fim não. de papo, passa régua. A gente volta amanhã com muito mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Garrafa. Beijo, Salazar. Beijo.